Donald Trump está de volta à Casa Branca e agora com uma vitória realmente triunfante, conseguindo ser eleito pelo voto popular, conseguindo a maioria dos delegados eleitorais e também o Congresso agora é de maioria republicana. Um candidato republicano não vencia no voto popular desde 2004 com a reeleição de George Bush Jr. Essa vitória de Trump surpreendeu a muitos, principalmente no meio da imprensa e dos apoiadores de Kamala Harris, que achavam que a eleição estava ganha e que o Partido Democrata tinha todo esse apoio, principalmente de grupos como os latinos, os negros e as mulheres. Na verdade, a vitória de Trump, triunfante vitória, vale dizer, surpreendeu a mídia e aos próprios apoiadores da esquerda, porque a narrativa da mídia e desses apoiadores sempre esteve desconectada da realidade dos fatos. A mídia, ao invés de apresentar a realidade para que as pessoas possam fazer aí o seu juízo, para que possam decidir, na verdade prefere manter uma narrativa daquilo que ela gostaria que acontecesse. E a surpresa, a decepção foi muito grande ontem em toda a imprensa ocidental, porque na verdade ninguém esperava, não é, que o Trump fosse vencer e de maneira tão triunfante. Eu quero trazer um ponto importante aqui. Vale lembrar que não só o Partido Democrata americano, mas a esquerda ocidental tem perdido essa comunicação com a classe trabalhadora, né, com o cidadão médio, e isso tem sido demonstrado nas últimas eleições. Aqui no Brasil, por exemplo, o PT, nas últimas eleições municipais, foi praticamente varrido da vida pública. Na democracia americana, a presença do Partido Democrata, que historicamente sempre esteve ligado às pautas mais ali trabalhistas, né, as pautas históricas da esquerda, nos últimos anos, esse partido desconectou-se desse público médio, desse trabalhador médio, tanto o americano branco médio trabalhador, quanto os grupos latinos, os negros, e começou a trabalhar muito as pautas conhecidas como pautas woke, ou pautas da lacração. E aí, esse tipo de pauta não se conecta com o americano médio, que está interessado muito mais em uma inflação que não o impeça de adquirir bens e de ter uma vida tranquila financeiramente, está preocupado com empregos, está preocupado com a sua condição financeira. Trump conseguiu capitalizar, né, dentro dessas questões e conseguiu ganhar o voto do americano médio e de grupos que chegaram até a surpreender a muita gente, como os latinos e os negros. Então, os americanos que querem ter uma vida tranquila financeira, querem ter o seu emprego, querem ter a condição de pagar pelo seu aluguel ou comprar uma casa, querem ter um carro, querem ter uma vida tranquila, com menos impostos, uma inflação ali sob controle, esses americanos votaram no Trump, no Partido Republicano, já que o Partido Democrata há um bom tempo não consegue se conectar com as suas pautas históricas. E aí a gente observa que a vitória de Trump mostrou mais uma vez o desejo do eleitorado americano. Trump conseguiu conectar-se com esse grupo, né, aí do trabalhador médio americano e trazer aí propostas que eles esperam, obviamente, que sejam postas em prática, propostas que vão criar uma situação de melhoria para o americano médio. Então, a Kamala Harris não conseguiu, né? A campanha da Kamala Harris não conseguiu falar com esse eleitor. Uma campanha muito mais ideológica, como eu falei, com aquelas pautas, né, do wokeísmo, né? Aquelas pautas que falam muito mais de questões aí ligadas enfim, na ideologia, enquanto que a vida prática, a vida do dia a dia, a dificuldade que as pessoas estão tendo com a inflação alta, apesar de um grande crescimento da economia americana, o americano médio não quer saber, né, ou qualquer cidadão que o seu país esteja com a economia bombando, se isso aí não traz algo de positivo para o cidadão comum. Então, a gente tem uma economia que cresce, mas a inflação está lá em cima e isso reflete na vida das pessoas. O americano médio sentiu essa dificuldade nos 4 anos do governo democrata de Joe Biden
E aí a vice-presidente Kamala Harris também faz parte desse governo. Ficou difícil para a Kamala convencer o eleitor, né, de que ela faria algo diferente do que fez nesses últimos 4 anos. Esse foi um ponto-chave para a campanha do Trump, que inclusive conseguiu recrutar eleitores nos grupos aí, como eu mencionei, latino, né, o grupo dos eleitores negros, muito forte entre os eleitores, os homens, né, as mulheres votando em peso na Kamala Harris e os homens votando em peso, principalmente os homens jovens, né, principalmente os homens jovens, em Donald Trump. Um outro ponto interessante foi que a comunidade árabe, principalmente ali em Michigan, né, que sempre apoiou historicamente o Partido Democrata, resolveu não votar na Kamala Harris em protesto. Muitos, né, a maioria na verdade votou na candidata do Partido Verde, que não tinha condições de ganhar. E aí os votos que iriam para o Partido Democrata acabaram não indo nem para o Partido Democrata, nem para o Trump, mas isso acabou favorecendo o Trump. Então, esse tipo de colocação parece que o Partido Democrata não viu, né? Não prestou atenção na realidade que os árabes estavam, a comunidade árabe estava bastante chateada com a postura do governo Biden em apoio a Israel. E aí a maioria, né, dos integrantes dessa comunidade em Michigan são do pessoal que vem ali do Líbano, e o Líbano está aí envolvido também nessa situação difícil no Oriente Médio. Não o país, o Líbano, né, não está em guerra com Israel, nem Israel com o Líbano, mas pelo fato de o Hezbollah atuar no território libanês, Israel acaba bombardeando e, infelizmente, aí muitas vidas são perdidas, não é, no território libanês. Então, essa comunidade também foi chave para que o Trump fosse reeleito. Uma coisa importante também que deve ser dita é que essa tendência, como eu mencionei, de uma esquerda que não se comunica com a classe trabalhadora e por isso está sendo, né, varrida da vida pública, é uma coisa que parece que vai crescer cada vez mais. Então, os democratas precisam fazer uma autocrítica, né, em relação a essa falta de diálogo com o eleitor médio, porque se continuar nessa vibe, vai continuar perdendo, né, as futuras eleições. Para finalizar, eu trago aqui uma crítica à imprensa. Como jornalista, fico bastante chateada com a forma como a imprensa tem lidado com essas questões, ao invés de mostrar a realidade, né, não ter esse partidarismo. Não sou contra o jornalista ter um político em quem ele vota, né, a quem ele prefere, mas isso não pode impedir uma cobertura isenta, uma cobertura ética. Isso não aconteceu. É por isso que a cara de decepção dos jornalistas ocidentais foi bastante visível, porque eles não conseguiram prever não apenas a vitória de Trump, mas uma vitória tão triunfante. E isso porque preferiram manter uma narrativa de apoio incondicional ao Partido Democrata, isso ficou muito claro. Alguns veículos realmente preferiram mostrar esse apoio de maneira mais oficial, como foi o caso do New York Times, com seus editoriais defendendo a Kamala Harris, mas uma boa parte da imprensa não se posiciona entre um candidato e outro, mas a gente observa na cobertura que há uma tendenciosidade em relação ao seu candidato. Então você começa a projetar, a criar uma visão ali irreal do candidato, e isso é passado para o público como se fosse a realidade dos fatos. E não foi, né? Então, que a imprensa possa aprender a fazer uma cobertura isenta, que mostre para o eleitor a realidade, né? E que a partir disso aí o eleitor possa fazer e tomar sua decisão, fazer a melhor escolha. Isso não foi o que aconteceu, né? A imprensa preferiu manter uma narrativa que não correspondia com a realidade. Isso mostra também a quantidade de eleitores que votaram no Trump, que essas pessoas não se informam pela mídia tradicional. Na verdade, as redes sociais, principalmente o X, né, o antigo Twitter do Elon Musk, que foi o grande apoiador, né, um dos grandes apoiadores aí do Trump, que contribuiu realmente para que o Trump vencesse, esse tipo de rede social tem permitido que as pessoas consigam ter um discurso mais livre, né, e principalmente livre das amarras da imprensa tradicional. Então, cada vez mais as pessoas vão buscando se informar de maneira independente, já que a mídia tem falhado também em apresentar a realidade dos fatos, tem preferido manter uma narrativa, e geralmente uma narrativa em favor daquilo que os jornalistas defendem. A gente sabe que existem pesquisas aí que mostram que a maioria dos jornalistas no mundo ocidental são de esquerda, centro-esquerda, esquerda, extrema esquerda. Então, essa é a visão de mundo deles. Obviamente que eles iam apoiar o candidato, né, do Partido Democrata, a Kamala Harris, né, qualquer candidato do Partido Democrata. E isso ficou muito claro na cobertura, né?
Então, de maneira bem resumida, o Trump venceu de forma acachapante. A mídia falhou basicamente em mostrar a tendência do eleitor médio, parecia surpresa com o resultado, mas na verdade foi surpresa porque não houve uma cobertura isenta, correta, ética, não se buscou entender o eleitorado médio americano e preferiu-se manter uma narrativa de que o Partido Democrata tinha todo esse apoio, inclusive o apoio de grupos latinos e de negros americanos, quando na verdade essa não foi a situação. O público americano, o eleitor médio americano deu o seu recado, eles não querem mais as narrativas do Partido Democrata, não acreditam na imprensa e demonstraram que Trump conseguiu convencê-los, conversar com eles, principalmente em relação aos assuntos mais básicos, como a questão do emprego, da inflação baixa. É esse tipo de voto que qualquer candidato recebe se ele conseguir dialogar com o eleitor médio. O eleitor médio está preocupado com a comida no prato, com a segurança, com a saúde, com o emprego, com a inflação baixa. E se o candidato conversar com ele nesses termos, muito provavelmente será eleito.